Olá, meu nome é Loreta, ginecologista, obstetra. Eu vou abrir um parênteses aqui e falar um pouco menos de mulher, vamos falar de homem com o Dr. Lucas, para saber se testosterona é uma coisa boa para o homem ou não. Olá, eu sou o Lucas Caseri, sou médico do esporte, sou fisiatra e hoje a minha praia de estudos são os esteroides anabólicos e a testosterona. Em homem e mulher? Em homem e mulher. Muito bom. Pensando em homem, você que é um menino de 40 anos, em que momento um homem pode precisar de testosterona? O mais comum é, obviamente, a partir dos 30 anos, mas o mais comum mesmo é a partir dos 50 anos. Geralmente você tem uma incidência, né, fica mais comum de você detectar mais baixos níveis de testosterona. Isso tem mudado ao longo das últimas décadas porque outros fatores de risco, por exemplo, obesidade, alimentação, estresse, falta de sono, uma série de fatores acabam contribuindo para a gente ter observado puxar um pouquinho para idades mais jovens de testosterona, mas não é todo homem que vai ter deficiência de testosterona. Mas o valor no sangue, né, o valor sérico, é mais importante que a sintomatologia? Não. Na verdade, a gente trata o paciente e não o exame, né? Isso é muito importante. As pessoas acham que existe uma relação direta entre o nível de testosterona e o nível de tudo. De massa muscular, de libido, de você ficar rico, bonito, com olho claro, né? Então, não existe necessariamente isso. Então, você tem pessoas que não têm nenhum problema de libido, que não têm nenhuma queixa outra sexual, e que tem a testosterona na casa dos 400, 350 e tá tudo bem. Né? Existem pessoas que funcionam melhor com testosterona um pouco mais baixo. A gente tem diferentes concentrações de receptores em determinados locais do corpo, e que tem gente que funciona melhor com mais, o nível basal de testosterona é mais alto, e o nível basal de testosterona em outros pode ser menor. É por isso que a gente tem aquela curva de distribuição, né, de normalidade, ou seja, a maioria está nessa faixa. Mas tem gente que eu tenho um pouquinho a mais, ou tem gente que tem um pouquinho a menos também. Mas essa busca do homem por uma testo mais alta, e essa indicação médica de repor, e a pessoa vai se sentir bem, né? E é o que o professor chama de doping, né? Ele fala assim, não me chama isso de reposição, fala que é doping, assume que é doping e pronto. Isso, se for do interesse do paciente, na sua visão, isso vale a pena? Eu vou lá, eu tenho, sei lá, 40 anos, tenho uma queixa e uma expectativa, mas você vê meu exame, você faz, não sei se você faz questionário de Adam, igual a gente faz, tudo lá. Como é que você interpreta isso? A queixa do paciente é mais importante? Sempre quando a gente vai olhar o exame por si só, por exemplo, que é uma coisa interessante, hoje em dia você tem muitas clínicas que o paciente sai da consulta e vai dosar o exame. Isso. Ou que coleta o exame domiciliar ou no trabalho. Dependendo da hora que você coletar o exame, eu posso ter até 25% menos de testosterona. Então, à tarde, geralmente, ela é muito menor do que de manhã. Se eu comer, eu tenho uma alteração de quase 25% de queda de testosterona, se eu comer antes do exame. Não, e 25% num valor de 500? É bastante. Aí você passa do nível de normalidade para um nível mais baixo. Fala, olha, sua testosterona. E outras coisas, medicamentos, de forma aguda, podem baixar a testosterona. Por exemplo, um Decadron, que você usa um corticoide para eventualmente uma contusão muscular ou alguma dor mais importante articular. Você usa lá o seu Decadron ou alguma infecção e você pode ter queda aguda. Então, tudo isso precisa ser mapeado, né, porque o exame, e um exame só, não é diagnóstico. Por isso que eles recomendam você fazer pelo menos 2 exames em datas diferentes, controlando para outros fatores potencialmente intervenientes ali. E eu tenho que olhar várias coisas, porque algumas queixas, elas são bastante inespecíficas, né? Ah, minha libido não tá boa. Tá bom, o paciente tem queixa? Tem. Como vai o seu casamento?
né? Como vai você com você mesmo? Você tá bem no trabalho? Você se sente bem? Porque você pode se sentir uma porcaria. Você pode estar frustrado com você mesmo, entendeu? Não tem como você ter libido se você não tem uma autoestima boa, né? Você pode ter depressão também, né? E não ter uma depressão subclínica que você, né, não chegou ainda. Então, vários fatores podem contribuir. Então, falta de sono pode contribuir. Eu tinha muito paciente no consultório que falava assim, cara, minha libido tá muito ruim. Aí eu ia lá medir o exame e tava 500 e tralalá. E o cara não dormia. Aí ele fala, meu, putz, minha libido não tá boa, não sei o que, assim, aí você vai investigar a queixa mesmo. Aí ele acorda às 4h30 da manhã para ir treinar, ele treina muito pesado, e aí ele faz, sei lá, crossfit, ou faz uma musculação bem pesada, e ele chega à noite, 10h30 da noite do trabalho, depois de ser super estressante, porque ele trabalha em bolsa, e ele acha que ele vai ser o super-homem em casa. Não. Então, como é que é no final de semana? Ah, no final de semana é melhor, no final de semana é tranquilo. Então, tudo bem, a resposta geralmente está aí, não é necessariamente isso, né? Então, que a gente aprende muito na residência, né? Que é fazer uma boa anamnese, um bom exame clínico. Quando você pede o exame, você já provavelmente sabe o que você vai encontrar ali, não vai ser nenhuma surpresa, né? E eu não posso tratar alguém com exame sem investigar todas essas coisas anteriores. Tem uma associação muito grande, né, de que, não, mais teste é sempre melhor. Não necessariamente é sempre melhor, porque às vezes não faz diferença nenhuma. Se aumentar a testosterona. É o que eu falei pra você, né? Acham que é joia, quanto mais orna. Sim. Não. E na obesidade, qual que é o papel da testosterona? O que acontece na obesidade é que eu aumento muito o tecido gorduroso, né? Eu aumento a gordura corporal. E na gordura corporal, assim como no fígado, eu tenho uma enzima que se chama aromatase. E aí, como ela se expressa no tecido de gordura e eu aumento esse tecido adiposo, eu aumento, então, a atividade dessa enzima. Então, quando eu tenho a testosterona, por essa enzima, ela converte em estradiol. Então, eu acabo aumentando, às vezes, o nível de estradiol no homem e baixando um pouco a testosterona. É que nem se eu roubasse a testosterona e desviasse um pouco, né? Eu crio um certo desbalanço. E o estradiol elevado, a testosterona baixa pode diminuir a libido. E o estradiol? E o estradiol elevado também pode diminuir a libido, pode inibir, né, o que a gente chama do eixo de produção natural de testosterona. Então, muitas vezes eu tenho medicamentos como, por exemplo, um anastrozol, né, ele inibe essa enzima, e aí você diminui esses níveis, né? É para você diminuir, não é para você zerar o estradiol, né, porque senão também piora a libido. Né? Então, é um equilíbrio bastante delicado, né, que precisa ser feito de forma aí mais responsável. E às vezes, se eu der muita testosterona para o obeso sem controlar essa aromatização, eu posso piorar. Porque ele vai aumentar muito o nível de estradiol. O nível de estradiol está associado a uma série de doenças, por exemplo, né? O desbalanço entre estradiol e testosterona, câncer de próstata, por exemplo, né? Está associado mais. E existe alguma correlação no homem de estradiol e testo em números? A gente tem mais ou menos um balanço, né? Mas pode variar, porque essa conversão, o nível de aromatase, ele é individual. Ele tem muito mais a ver com a genética, né? Agora, outras coisas influenciam. Então, por exemplo, alguns medicamentos podem influenciar, o álcool pode influenciar também, né? No geral, eu tenho uma certa taxa de conversão, de alguns %, então eu tenho mais ou menos um balanço. Mas isso pode variar de pessoa para pessoa, justamente porque tem pessoas que funcionam bem com 450 de testosterona. Tem gente que precisa... E tem gente que precisa de 900. Então, estabelecer qual que é um balanço ideal, isso não é muito interessante, porque, de novo, eu tenho que ver o todo, né? Não só o exame, mas eu tenho que ver como é que esse paciente está, né, com os efeitos desse nível de estradiol, com esse nível, por exemplo, de testosterona. E no homem, a testosterona em altas doses, ela pode mudar o comportamento do homem? Ele pode ficar mais agressivo ou isso é lorota? Tem uns estudos muito interessantes, né, que eles acompanham populações e eles veem que tem muito essa questão de associação de uso de esteroide anabólico, de testosterona e agressividade, criminalidade, né? Uma pergunta, você já cortou o carboidrato da dieta? Às vezes é isso? Ainda bem que eu não corto. Às vezes você fica mordendo o pé da mesa de irritação, né? Então, por exemplo, um bodybuilder, né? Um fisiculturista, às vezes ele odeia fazer cardio na academia. E aí você coloca lá na fase de definição muscular, você tira o carboidrato da dieta e você manda ele fazer 2 horas de cardio por dia. Ele fica
pé da vida com você. E ele vai dar, eventualmente, vai ficar. A testosterona, ela não transforma um comportamento, mas ela pode potencializar um comportamento que você tem anteriormente. Então, se você é ansioso, você pode ficar um pouco mais ansioso. Se você é um pouco mais irritado, a sua paciência já é menor, você pode ficar um pouco mais impaciente mesmo, né? Agora, o fato de você linkar esse tipo de coisa com cometer crimes, por exemplo, um descontrole total, isso não procede. A maioria dos estudos que viram qual é a trajetória dessas pessoas que cometeram crimes e que tinham associação com o esteroide anabólico. Quando você vai olhar, eles têm várias outras coisas por trás. Que não era só a testo. Eles têm antecedentes pessoais, por exemplo, de agressão familiar, de alcoolismo, de depressão, de ser imigrante, de QI mais baixo, escolaridade mais baixa. Então tem uma série de coisas, bullying na escola, tem uma série de coisas que são associadas para que esse indivíduo já tenha alguma alteração comportamental para cometer isso. E outra coisa é, uma pessoa que procura o mercado paralelo, o mercado underground, orientado por um amigo que não é médico, que não é nada, para usar isso em altas doses e misturar com um monte de coisa continuadamente, você concorda que ele tem um prejuízo já da avaliação de risco e ele é impulsivo? Sim. Então o impulsivo vai cometer mais crimes, o impulsivo vai se suicidar mais, né? Então muitas vezes é um perfil que ele pode ser exacerbado, mas ele não é inexistente antes. E existe uma janela de oportunidade para fazer testo em homem igual a mulher? Na verdade, não. Porque eu posso ter hipogonadismo, por exemplo, em crianças. Eu posso ter hipogonadismo na adolescência, eu posso ter hipogonadismo, por exemplo, por uma lesão medular num jovem. É porque o homem, como diz o professor, ele não tem a sorte de ter calor para falar a hora que está chegando a menopausa. Mas como essa perda ela é mais lenta, você tem a oportunidade de fazer isso em qualquer idade? Sim. Até os, 70, 80 anos? Sim. Não tem isso... Essa nota de corte igual tem mulher? Não existe uma nota de corte. Você vai ter que sempre pesar, né, que a gente chama de trade-off, né, que é um peso do risco do benefício. Né? Eu tenho um benefício para esse indivíduo, ele tem uma queixa, eu tenho um objetivo de usar essa testosterona, e qual que é o risco disso? Esse balanço, eu não tenho uma idade certa para fazer isso. Eu posso fazer, por exemplo, em nonagenários, em centenários, por exemplo, uma reposição de testosterona, isso sem problema nenhum. As queixas, né, como a gente tinha falado, elas são inespecíficas. Eu faço questionário no consultório? Não. Porque assim, a sensibilidade, né, ou seja, a capacidade desse instrumento de questionário detectar a alteração, ele é muito alto. Ou seja, ele dá positivo em todo mundo. Só que a especificidade, ou seja, a capacidade dele de excluir quem não tem a doença, ela é muito baixa. Então não é um bom instrumento, assim, porque ele vai dar positivo em todo mundo, mas ele vai dar muito falso positivo de fazer o questionário. Né? Então a maioria, você tem, claro, uma relação de sinais e sintomas da testosterona associado a pelo menos 2 medidas de exame ali em níveis mais baixos. Né? Isso seria o mais interessante. Né? E funciona como na mulher que se não melhorar em 12 semanas pode suspender, que não é isso? Se você fizer um teste terapêutico, né, o que a gente chama de trial, né, um teste terapêutico você vai fazer e você melhorou aqueles níveis, aquela queixa ali não sumiu, é um belo de um indício de que aquela queixa não era relacionada a isso. É um hormônio. Se ele tinha testosterona baixa, níveis, sei lá, 150, 180, 200, não é interessante talvez ele ficar com essa testosterona. Tão alta. Tão baixa, né? Ah, tá, nós estamos falando o contrário. Tô pensando que tá baixo e você aumentou. De 300, entendi. né? Sim. Ele tem uma testosterona muito baixa. Isso dá uma série de repercussões metabólicas, que aí, obrigatoriamente, de alteração de colesterol, de prostático. Então, talvez seja interessante eu repor isso para níveis fisiológicos. Mas pode ser que eu não melhore essa queixa aqui. Porque, de novo, a libido é multifatorial. Não, eu tava pensando assim, um cara que tem 500, você tratou, foi para 900, mas não melhorou nada. Aí volta... Provavelmente não vai melhorar nada. Aí volta pro valor. Essa variação aí de 450, 500 até 900, inclusive uma variação normal. Porque se você beber e se você ficar sem dormir 2 dias seguidos, sua testo vai lá embaixo. Ela vai diminuir. Mas ela volta normal de novo. Né? Então essa variação vai ser dentro do normal. Muito bem. Eu queria agradecer ao Dr. Lucas. Lucas, deixe seu Insta. Lá tem muita coisa sobre oxandrolona, esteroides. Né? Ele não fala muito que nem eu no Insta, mas ele tem muito material para ser. Você mais escreve.
Tem muito material a ser pesquisado. É que você não atende, né, meu amigo? Porque o dia que você sentar aqui e atender, você vai ver, você não vai ter tempo. Eu fiz isso 15 anos já. Não posso nem falar quanto tempo eu faço isso. Fala seu Insta. Meu Insta é Dr. Lucas Caseri.